Eu quero compartilhar com você nesse momento um texto, a palavra do Senhor, e quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 25. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem olhou e disse: "Vejam pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando." Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Desta vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: "Não volte para o povoado." Oh, glórias! Irmãos, eu me alegro muito quando eu vejo essas palavras, esses textos que narram as ações do nosso Senhor Jesus Cristo enquanto na terra. Eu glorifico isso, irmãos, porque estas situações, elas foram verdades inquestionáveis e verdades que estão abertas também a nós hoje. O Senhor nos diz que a graça dele nos envolve, o Senhor tem prazer em nos abençoar. E nesse texto nós vimos que o Senhor, com carinho, com amor, com zelo, com muito cuidado, atendeu aquele cidadão, trouxe para fora, sentou-se com ele, oh meu Deus, mostrou amor para com aquela vida, mesmo sendo cego, certamente uma pessoa desprezada por todos, ali passando por situações difíceis, mas o Senhor Jesus o amou, o Senhor Jesus teve amor para com aquela vida, o Senhor se importou para com ela, o Senhor teve cuidado daquela alma. E olha, irmãos, é isso que o Senhor tem em nossos dias, cuidado para com nossas vidas. Nós somos pessoas, muitas vezes assim, que não estamos firmes na nossa fé. Nós somos pessoas que hoje estamos bem, amanhã já estamos mais ou menos, depois de manhã estamos mal, depois consertamos, ficamos novamente bem. Mas, irmãos, isto são tropeços na fé da gente. Nós precisamos ter uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que nos faça enxergar muito além do horizonte. Por exemplo, irmãos, essas pessoas que estavam ali com aquele cego, mas Jesus, se Jesus quisesse, por que ele não curou ali dentro do povoado? Não, Jesus, ele não vai curar ninguém não, poderia encontrar um monte de empecilhos para que eles não saíssem do povoado, para que não se ausentassem do povoado, porque eles poderiam alegar: se Cristo é Cristo, ele cura em qualquer lugar. Entendeu? Mas Cristo tinha um propósito muito especial e ele era o propósito da comunhão, de estar próximo daquele homem, de conversar com aquele homem, de mostrar-se para aquele homem, de mostrar o seu amor, o seu carinho, a sua presença, o seu calor humano. E é isso, amados, que Jesus quer comigo e com você. Mostrar o calor humano, mostrar aquele amor fraterno, o amor de companhia, o amor de estar junto, de estar próximo. Infelizmente, nós temos visto que alguns acham que Jesus é uma máquina de curar. Sim, muitos acham que Jesus é uma máquina de curar. Aí o cara fez aquela oração bonita, e a pessoa tem que ficar curada. Não, tem que curar. Não, amados, não é assim. Nós não botamos cabrestos no Senhor. O Senhor que nos dirige, é o Senhor que toma as decisões, é o Senhor que age na hora que Ele acha mais conveniente. E o Senhor faz todas as coisas com certeza com um propósito. O Senhor não faz nada que não tenha um propósito. E muitos irmãos estão dentro das igrejas, estão enfermos. Mas por que o Senhor não curou? Porque o Senhor não restaurou a vida dele. Se há tantos exemplos de cura na palavra, se Paulo foi usado por Deus para curas, Pedro, Jesus, enfim, por que muitas vezes nós temos enfermos dentro das igrejas e que não são curados? Aí muitos amados olham para essas situações e estremecem a fé.
Sim, porque entendem que Deus tem a obrigação de agir segundo o entendimento humano, porque entende que Deus tem a obrigação de sarar todos que vêm a Ele com enfermidades. Mas, amados, o que nós vemos, irmãos, é o hoje, é o presente. Nós não temos a onisciência para enxergarmos o amanhã, nós não compreendemos o amanhã, e o Senhor tem propósito em todas as coisas. Muitos, irmãos, são hipóteses, claro, são hipóteses, suposições, mas se porventura alguém que é fiel, está dentro da igreja, fiel ao Senhor, servindo a Deus, mesmo com uma enfermidade, talvez se esta pessoa fosse curada pelo Senhor, viesse a desviar-se dos caminhos do Pai. Quantos exemplos nós temos, pessoas que nós conhecemos que estavam enfermas, que estavam com problemas difíceis de serem resolvidos, mas o Eterno veio, agiu, restaurou, renovou, e pouco tempo depois essa pessoa deixou os caminhos do Senhor? Amados, nós não podemos questionar a Deus, nós não podemos julgar as ações do Senhor, mas uma coisa eu posso falar para você de forma categórica, sem medo de errar: tu és muito amado de Deus, tu és muito querido do Senhor, e o Senhor tem prazer em pegá-lo pela mão, a exemplo desse cego, em andar com você, em sentar com você, em tocar na tua vida, em tocar no teu ser e te abençoar. Mas muitas vezes, amados, nós cremos de forma superficial também no Senhor. Nós somos pessoas que creem no presente. A nossa fé está restrita ao presente. Ou seja, se as coisas andam muito bem para você, aí você crê, você tem uma fé inabalável. Mas se as coisas desandam, se as coisas tomam um rumo diferente, e a tua vida é atribulada, passa por um temporal muito grande, e você é lançado para um lado e para o outro, muitas vezes as pessoas não resistem, não perseveram na fé. Sabe o que é isso, amados? Isso é uma fé que não procede do coração de Deus, é uma fé vã, uma fé que não tem firmeza, que não tem alicerces, é uma fé que não está vinculada a um verdadeiro amor ao Senhor, porque quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nós morremos por Ele, nós vamos às últimas consequências por Ele, nós não abrimos mãos, porque sabemos que Ele é aquele que está ao nosso lado, nos apalpando, nos pegando, nos carregando, conversando com a gente, dando aquela atenção, dando aquele zelo, aquele carinho, aquele amor. Eu quero chamar a tua atenção ainda, amado, para a questão da fé, que muitos que são objetos de profecias jamais verão em seus dias o cumprimento delas. Sim, um dos primeiros erros é que nós queremos interpretar as profecias. Muitas vezes o Senhor está falando num aspecto e nós entendemos no outro aspecto, porque aquele aspecto é mais conveniente às nossas vidas. Passa-se um mês, 2 meses, 1 ano e nada. Aí a tua fé vai por água abaixo. Sabe o que é isto? É que você quis julgar as profecias segundo a carne. Já pensou, meu amado, se porventura Abraão fosse um homem que julgasse as profecias segundo a carne? Que coisa terrível teria acontecido. O pai da fé, ele não teria de forma alguma perseverado no Senhor, porque, olha, irmãos, 90% das profecias referentes a Abraão não se cumpriram nos seus dias, cumpriram na sua posteridade, na sua família, nos seus herdeiros. E eu quero dizer para você, amado, o que cabe a nós é confiar no Senhor. O que cabe a nós não é julgar o Eterno, porque Ele não carece de julgamento, Ele sim julga o homem, sim, Ele julga o homem, mas o que cabe à minha vida, à tua vida, é esperar confiantemente no Senhor, é depositar o nosso coração no Senhor, é fazer como esse cego de Betsaida, que mesmo quando Jesus passou saliva sobre seus olhos, certamente orou e mandou que ele olhasse. Quando ele olhou, ele viu tudo turvo, ele não conseguiu ver com clareza. Viu os homens como árvores, ou seja, apenas vultos. Ele poderia falar:
E ali, aqueles que estavam com ele, certamente poderiam gritar: e aí, Jesus, o que aconteceu, Jesus? Por que isso? Por que aquilo? Por que não funcionou? Poderiam colocar o poder do Senhor em xeque. Mas, amados, o que ele fez foi esperar no Senhor. Ele esperou mais um pouco, ele confiou mais um pouco. Ele sabia que Jesus poderia fazer as coisas funcionar na vida dele. E ele esperou instantes, esperou minutos. E o Senhor, mais uma vez, foi ali e agiu. E pôs novamente as mãos sobre os olhos. E ele, desta vez, enxergou com clareza. Nós somos pessoas precipitadas, meus irmãos. Você já viu que nós somos precipitados? Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para ontem. Nós não suportamos a ideia de recebermos a bênção do Senhor em prestações. Oh, Deus não faz, Deus não abençoa em prestação, não. Deus abençoa de uma pancada só. Nós não temos paciência para esperar um dia após o outro. Se nós queremos uma bênção do Senhor, nós praticamente exigimos: Senhor, eu quero essa bênção para hoje. Você não pensa daqui a um ano, você não pensa daqui a 2 anos, não, você quer para hoje. E o Senhor muitas vezes não tem essa bênção para a tua vida hoje. Ele quer te dar por etapas, Ele quer te primeiro firmar a tua fé, te alicerçar, para que depois vá te abençoando de uma forma que você tenha estrutura para ser abençoado por completo. Irmãos, nosso maior erro é acharmos que Deus não nos ouve. Sim, é acharmos que Deus não nos ouve. Mas eu quero afirmar para você que Deus ouve a tua oração. Deus ouve a tua oração. Deus te ouve, meu amado. Deus ouve o clamor do coração aflito, do coração quebrantado. Deus ouve o coração dos fiéis, as orações dos fiéis. Deus tem prazer em ouvir as orações dos fiéis. Mas o que nós não podemos, amados, é querer que o Senhor faça segundo a nossa vontade. É uma questão de fé, esperar no Senhor. É você pedir, é você clamar, é você ser persistente. Como diz a palavra, bata na porta uma vez, bata 2 vezes, 3 vezes, bata 6 meses, bata na porta durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, bata durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40. Mas você não pode desistir de bater na porta do Senhor, porque a Bíblia nos diz que chega um ponto que as pessoas que estão dentro da casa se cansam de tanto ouvir alguém bater na porta, chamar do lado de fora e abre a porta. E é isso que o Senhor quer de você, meu irmão, que tu tenhas persistência, que tu saibas esperar. E eu quero dar um exemplo para você a respeito de José do Egito. Irmãos, quantas vezes certamente José colocou-se diante do Senhor e expôs a sua situação? Quantas vezes? Quantas vezes, meu Deus? Quantas vezes aquele homem no cárcere deitou-se diante do Senhor, jogou-se diante do Senhor, mostrou a sua situação, mostrou as suas queixas, mostrou-se também a sua carência diante do Senhor. Mas quanto tempo demorou para que Deus olhasse para ele, para que Deus atendesse o seu clamor? Ele ficou muito tempo na prisão, amados, sem dever. Ficou muito tempo. O que aconteceu? Deus esqueceu de José na prisão? Deus esqueceu de José? Não, irmãos, não. Deus não esqueceu de José. Mas o que Deus entende e enxerga no ser humano é diferente do que nós entendemos e enxergamos. Porque a liberdade que Deus quer nos dar é a liberdade de espírito. E esta, com certeza, José tinha, e tinha demais ali naquele cárcere. Porque ele tinha tempo para conversar com Deus, tinha tempo para estar diante do Senhor, tinha tempo para abraçar o Senhor, tinha tempo para chorar com o Senhor, para rir com o Senhor, com certeza. E isso que eu sei que agrada a Deus, amados, é a comunhão.
O Senhor não está muito se importando com aquilo que é físico ao nosso redor. Claro, Ele tem prazer em nos abençoar, com certeza. Mas o que importa, acima de todas as coisas, para a minha vida, para a tua vida e para o Senhor, é que nós tenhamos vidas dobradas aos seus pés, rendidas a seus pés. Homens, mulheres, jovens, que procurem colocar a sua esperança diante do trono, buscar o Senhor acima de todas as coisas, alegrar-se com o Senhor, rir com o Senhor, glórias, é isso que Deus quer, irmãos. E quando chegou o tempo determinado por Deus, o tempo do Senhor, o tempo que Deus havia escolhido, José foi liberto, José foi engrandecido, José foi abençoado, José pôde curtir esse mundo, pôde aproveitar as coisas que a terra oferecia, e José viveu, foi um rei praticamente, um príncipe nesta terra, mas pagou o preço de saber esperar no Senhor, o preço da fé, o preço que não desanima, o preço que dá esperança, o preço que nos leva a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos batendo na porta do Senhor. Meu amado, esse cego de Betsaida bateu na porta do Senhor e ele recebeu do Senhor muito mais além da cura. Ele recebeu do Senhor o carinho, recebeu do Senhor a comunhão, recebeu do Senhor a proximidade, glórias, o momento extraordinário de estar face a face com o Filho de Deus, de sentar-se com o Filho de Deus, de conversar com o Filho de Deus. Aqui na palavra nós vemos um resumo, uma história extremamente resumida daquele momento, mas com certeza não foi uma coisa de 10 minutos. Isso aqui foi uma situação demorada, situação de algumas horas, situação de prazer para aquele cego, e ele conseguiu ver a glória de Deus na sua vida. Meu amado, meu irmão muito amado, que tu saibas esperar no Senhor, que tu confies no Senhor, que tu consagre a tua vida a Deus, que tu espere no eterno, que tu clame, que tu pague o preço, mas que tu saibas que é Deus, é Ele que determina o tempo, determina a forma e o jeito de te abençoar. O que nós podemos fazer, amados, isso cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, é sermos fiéis, sermos santos, sermos segundo o coração de Deus, porque quando assim somos vasos aptos, instrumentos preparados para sermos usados por Deus. E lembre-se, irmãos, que as dificuldades dessa terra, seja no corpo, seja no campo da saúde, no campo das finanças, no campo do social, seja qual for a área, isso tudo são coisas dispensáveis. Porque o que nos importa, isso acima de todas as coisas, é amar a Deus acima de tudo. E quando nós amamos a Deus acima de tudo, a exemplo de José, nós vamos ver as adversidades da vida como bênção na nossa existência, como princípio das bênçãos na nossa existência. As adversidades da vida de José, quando ele foi jogado no poço, vendido como escravo, quando ele foi preso, quando ele foi humilhado, enfim, tudo isso foram alicerces que o levou a estar numa estatura, estar num lugar reservado, num lugar especial, num lugar de glória. Saiba, portanto, meu amado, minha amada, suportar as dificuldades, suportar as aflições e em todas as situações dê glórias a Deus. Porque se José, no momento que ele foi vendido como escravo, se ele tivesse virado contra o Senhor, revoltado-se contra Deus, jogado pedra no Senhor, ele não teria usufruído aquilo que Deus tinha preparado para ele. Entendeu? Muitas vezes você está vendo hoje, mas você não enxerga o amanhã. O hoje é teu preparo. O hoje, as dificuldades de hoje, é o preparo para o amanhã.
Confie no Senhor, confie que Deus quer te abençoar, que Deus quer fazer você enxergar com clareza aquilo que Ele tem para você, a exemplo do cego em Betsaida, e você será abençoado para a honra e para a glória de nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe muito, meu amado. Que essa palavra fale ao teu coração e que a tua fé seja inabalável, firme como a rocha, oh glórias, e que tu sejas instrumentos vivos na mão de Deus. Vivo